Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração sobre a pessoa mais gloriosa, sobre o Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, Salvador da minha vida. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. É uma alegria, é um prazer falar a palavra de Deus nos passos do Senhor Jesus. Este é o meu tema. Já agradeço a você que vai ver e ouvir esta palavra. Dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Se as mensagens que você ouve nesse canal é bênção para você, compartilhe. No livro de Mateus, capítulo 10, vamos ver o que diz Mateus, capítulo 10. Louvado o nome do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos, formando assim as bases da igreja, que viria a ser inaugurada 50 dias depois da sua morte. Capítulo 10 de Mateus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar de todas as enfermidades e de todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Lembrando que, quando eles estavam com Jesus Cristo, nenhum deles eram apóstolos ainda. O nome deles são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado por Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus com um beijo, por 30 moedas de pratas. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele veio com missões gloriosas para cumprir, e Ele cumpriu. Uma das missões dele era perdoar o pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão. Jesus Cristo, sendo o segundo Adão, Ele veio cumprir a vontade do Pai e a vontade de Deus. Era perdoar os pecados. E para isso Jesus Cristo nasceu. Viveu entre os seres humanos, assumiu a condição de servo e de pecador. E através da cruz do Calvário, através do sacrifício da cruz, perdoar os seres humanos. Porque no livro de João, capítulo 3 e o verso 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus estava aqui, Ele estava com objetivos, que era perdoar os pecados, formar as bases da sua igreja, cumprir em si mesmo as festas judaicas. Ele veio com muitos objetivos. Quanto à salvação do ser humano, Ele cumpriu tudo na cruz do Calvário, oferecendo-se uma vez em sacrifício, em resgate da alma do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso a palavra de Deus nos convida a crermos, a confiarmos no Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação é nos passos de Jesus. Jesus Cristo, para formar as bases da sua igreja, ele foi chamando um após um dos seus discípulos. Hoje eu e você fazemos partes da igreja de Jesus Cristo. Somos discípulos dele, aprendiz, seguidores de Jesus Cristo. Nenhum de nós que seguimos a Jesus Cristo somos perfeitos, não. Somos falhos, fracos, pecadores. Só que somos pecadores remidos, porque recebemos dele, pela fé, o perdão. O nosso nome está escrito nos céus no livro da vida. E a Bíblia nos diz que aquele que começou em nós a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. Essa é a minha alegria. Não sou perfeito, mas o perfeito, o precioso Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Louvado o nome do Senhor. Quem anda nos passos de Jesus Cristo, certamente tem sabedoria, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Comecemos a ter a sabedoria bíblica no momento em que aceitemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Quem anda nos passos de Jesus é obediente. É humilde, é submisso. O dever de cada pessoa que anda nos passos do Senhor Jesus Cristo, primeiro, é ser obediente. Segundo, é ser humilde. Terceiro, é ser submisso à sua palavra, à sua vontade. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Espírito Santo nos ajuda a fazermos isso. Não somos perfeitos nessas coisas, mas o precioso Espírito Santo é perfeito e ele nos ajuda a fazermos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se aceitemos a Jesus Cristo e procuramos ser obedientes, somos humildes, certamente, somos submissos, certamente. E certamente aqueles que são submissos e humildes não são arrogantes, não são presunçosos, não são avarentos, mas certamente são ordeiros, obedientes, amáveis. Louvado o nome do Senhor. Porque é a Bíblia que diz sobre nós, o povo de Deus que está em toda a terra. Está escrito no livro dos Salmos 103, e o verso 3, que diz que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Louvado o nome do Senhor. Nós somos agora servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Temos de lutar diariamente contra a ambição, contra a soberba, contra a avareza, a glutonaria, a lascívia e muitas outras coisas. O Senhor Jesus Cristo comprou seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Todos os comprados pelo Senhor Jesus Cristo, que hoje são milhões e milhões e milhões e milhões, todos são servos deles, são servos dele, do Senhor Jesus Cristo. São discípulos do Senhor Jesus Cristo.
E todos nós que somos discípulos, certamente somos aprendiz de Jesus, porque a palavra discípulo significa aprendiz. E Jesus Cristo um dia disse aos aprendizes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Foi ele que disse. Jesus Cristo entre nós é o maior. E ele deve ser amado, obedecido, honrado, glorificado, seguido por todos nós. Mas infelizmente no nosso meio há alguns que querem ser maior do que os outros, que querem sobressair sobre os outros. E o Espírito de Deus nos convida a sermos humildes e obedientes e submissos à sua palavra. Olha o que nos diz a palavra de Deus, queridos irmãos. Está no livro, louvado seja o nome do Senhor, está no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ali Paulo está dizendo a Timóteo: sede exemplo dos fiéis, na palavra, no trato. É o que ele diz ali. Vamos ver o que está dizendo? Eu quero ler para vocês. Timóteo, capítulo 4, e o verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Esse conselho deve ser seguido por todos os cristãos, mas em especial pelos obreiros da causa do Senhor. Porque nós vemos que em todos os departamentos que existem na terra, tem pessoas à frente de pessoas. E as pessoas à frente de pessoas, certamente são aquelas pessoas que são delegados pela palavra de Deus, ou pelos concílios normais, mais responsabilidade. Em uma loja tem o seu gerente de departamento, o seu chefe. Em uma empresa também tem gerente, chefe de departamentos. Em todos os departamentos tem. Na igreja não é diferente. Os que estão diante do povo na igreja são chamados de líderes, que são pastores, evangelistas, presbíteros, são estes, porque a própria palavra nos diz, no livro, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam ser aperfeiçoados. Como? Pelo ensino da gloriosa palavra de Deus. E a Bíblia já nos diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Bíblia não falta. Bíblia você compra em todos os lugares, em todas as lojas e departamentos evangélicos, mas o conhecimento ele é adquirido. E como que se adquire conhecimento? Através da oração, da comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através do aprendizado da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que ele deu uns para doutores, e os doutores ensinam o ensino precioso da palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz: não queiram ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Infelizmente, muitos hoje querem ser mestre ensinando coisas esquisitas, errôneas, através do YouTube. Olha o que diz no livro 2 de Pedro, capítulo 2. Houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Isso está para o futuro. E o futuro é hoje, pelo que vemos na palavra de Deus. Está cheio de pseudos ensinadores, pseudos mestres,
ensinando heresias na internet. A palavra de Deus nos aconselha a andarmos nos passos de Jesus Cristo, a aprender de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo disse, foi Jesus que disse, aleluia. Aliás, o apóstolo Paulo disse, foi ele mesmo que deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos. A igreja de Jesus Cristo precisa de ensino autêntico da palavra de Deus. Nos passos de Jesus, os apóstolos foram chamados apóstolos, confirmado o seu apostolado, porque foi confirmado na sociedade da época o sofrimento deles pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os 12 apóstolos são a base da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Depois vem os dons naturais, quais foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo para a igreja. Quais são os dons naturais que está para a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos? Os dons naturais são os ministérios, o pastorado, evangelista, presbíteros. Esses são os dons os quais Deus delegou para a educação espiritual do seu povo. Louvado o nome do Senhor. Então, o que temos de ser nesse tempo presente? O que temos, queridos? O que temos de ser para essa geração? É exemplo. A Bíblia diz, ser de exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, na mansidão e na temperança. Temos de ser exemplo. Infelizmente, no tempo que estamos vendo, o que estamos vendo nesse tempo? Em larga escala na internet. É um chamando a atenção do outro, brigando com o outro, julgando uns aos outros. E o que a palavra de Deus nos diz? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Este é o conselho da palavra de Deus. Vamos deixar que Jesus Cristo dê testemunho da nossa vida, assim como ele deu testemunho dos seus discípulos. E como e onde Jesus deu testemunho dos seus discípulos? Jesus testemunhou a respeito de João Batista, quando ele disse, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que vocês foram ver? O homem trajando ricas vestes? Um profeta? Ele disse, eu vos digo, ele é mais do que profeta. E quando João ouviu que Jesus Cristo crescia em número de seguidores, João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o que nós vemos também no livro de João, capítulo 15, Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 15, Jesus dando testemunho dos seus discípulos. E olha o que Jesus Cristo disse. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E Jesus Cristo disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver ligadas em mim. Então se faz necessário lutarmos, meus queridos irmãos, para não perdermos a comunhão com a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, estamos vendo no nosso tempo pessoas falando mal uns dos outros na internet. E o nosso cuidado tem que ser desta forma. Vigiarmos para não desagradarmos o Senhor da seara. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Somos comprados pelo precioso sangue. Estamos no mesmo caminho. Devemos compartilhar a mesma fé.
A Bíblia diz que o penhor da glória de Deus, que é o precioso Espírito Santo, está sobre a igreja de Cristo em toda a terra. Nós que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, temos de lutar contra o egoísmo, a soberba, a presunção, a arrogância, e nos colocarmos a nós mesmos nos passos de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar-vos nesta hora. A minha oração é para que todos nós possamos continuar firmes, agradando a Deus e sendo agradáveis a Ele por Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe agora e para toda a eternidade, queridos.